O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos essa solenidade da Epifania do Senhor, celebração que nós conhecemos popularmente, uma festa de reis, que no calendário se dá no dia 6 de janeiro, mas na celebração nós colocamos no primeiro domingo após o dia 1º. Dia 1º está tão longe, foi ontem, né? Mas hoje é esse próximo domingo. O que significa Epifania? Epifania significa manifestação ou revelação. Aparecer, pode dizer assim. Tanto que existe a palavra epifaníaco, aquele que tem mania de aparecer, gosta de aparecer. É como diz uma estrela, que é brilhar em todo lugar. Então, é uma palavra um pouquinho feia, desajeitada, quando a gente gosta de julgar os outros. Fulano gosta muito de aparecer, então é epifaníaco. Mas é claro, não tem nada a ver no sentido de Jesus querer aparecer, mas ele precisava ser mostrado, precisava ser revelado a todos. E como que uma criança ainda recém-nascida tivesse essa necessidade de se mostrar, se ele teria uma vida, não muito longa, 30 e poucos anos, mas ele teria uma vida para se mostrar como na sua vida pública. Ontem nós ouvimos no Evangelho quando os anjos anunciaram aos pastores e estes
foram visitar o recém-nascido na gruta em Belém. A visita dos pastores, ela é de uma maneira diferente, porque eles visitaram Jesus no local do nascimento. Os pastores eram pessoas pobres, relegadas, eram rejeitados. Eram aqueles que tomavam conta dos rebanhos, eram pessoas pobres, não tinham emprego, então a única coisa que sobrava para fazer é tomar conta de pastor, do rebanho. E ali eles moravam, junto com os rebanhos, não tinham um lugar apropriado. E eram rejeitados porque alguns achavam que eles roubavam o rebanho dos outros, ou mudavam as divisas, e não eram bem aceitos. Foram os primeiros a visitar Jesus. E os reis? Na verdade, eles não eram reis, mas eram pessoas poderosas. Veio pela tradição que são reis. Mas nós podemos chamar mais de magos. Mago é aquele que tem um bom conhecimento. Eles tinham conhecimento de todo um anúncio da vinda do Messias, do rei de Israel, do rei dos judeus. E por esse conhecimento, eles procuraram saber que Jesus nasceu, ficaram sabendo, e onde Jesus nasceu, eram sábios, e foram visitar Jesus. A essa altura, Jesus já não estava lá na manjedoura mais, porque se eles vieram de uma longa caminhada lá do Oriente, saindo certamente depois que a notícia deve ter chegado, que Jesus nasceu, e nessa caminhada passa aqui, ali, pergunta aqui, acolá, onde é que nasceu o Rei dos Judeus? Passa por Jerusalém, que é uma grande cidade, depois segue até Belém. Isso não é do dia para a noite, como os pastores que estavam ali e vêm aqui. Então, tanto que quando o Evangelho fala, quando eles chegaram à casa, está no Evangelho, onde Jesus estava, quer dizer, já estava em casa, eles o adoraram. Por que a gente celebra como essa manifestação, essa epifania? Você sabe que notícia corre. Ó, vou te contar um segredo, não conta para ninguém. Será que não vai contar, não? Aqui ele fala assim, ó, o padre me contou um segredo, vou contar só para você. Não conta para ninguém, não. O outro fala para outro. Com pouco, há uma população toda sabendo daquele segredo, ou quase sempre distorcido. A gente já ouve falar, e se voltar cá na fonte, é totalmente diferente. Mas eles não perguntaram como segredo. Eles perguntaram, onde é que nasceu o Rei dos Judeus? Eles já sabiam do nascimento de Jesus, já sabiam que seria em Belém. Possivelmente eles não tinham muita noção de geografia, de estradas. Naquele tempo era a pé, nos camelos, no lombo do animal, que seja. E eles tinham que procurar. E se hoje, apesar dos métodos novos, GPS e outros mais, temos os mapas, nome de rua, a gente ainda pergunta, onde é que fica a casa tal? Loja tal, escritório tal. Nós perguntamos. Então, quando eles perguntavam, onde é que nasceu? Nasceu? Aí o outro vai perguntar, aqui estão falando ali que nasceu o Rei dos Judeus, onde que é? Quem é? E ali, em cada lugar que passam, vão deixando aquele rastro. E quando chega em Jerusalém, que era uma grande cidade, espalhou pela cidade inteira. E até o rei Herodes ficou sabendo que ficou perturbado. Perturbado por quê? Ficou com medo de perder o seu trono. Um homem poderoso perdeu o trono para uma criança recém-nascida, de dias, de ano, o que for. E com isso, todo mundo fica sabendo. Então Jesus já começa a ser revelado
antes de ser conhecido pessoalmente. Tanto que Herodes chama os magos, primeiro chama os seus sábios lá. Onde é que nasceu? Em Belém. Está escrito: e tu, Belém, terra de Judá, não és a menor das cidades, mas de ti sairá o Messias. Aí chama os magos e fala: quando vocês encontrarem o menino, me avisem que eu também quero adorar. Mentira. Hoje, fake news. Queria matar Jesus. E aí os magos foram, certamente, guiados por uma estrela. Eles ficaram alegres quando a estrela reapareceu e que foi parar exatamente onde Jesus estava. Nós fazemos nosso presépio, como se fosse na gruta, mas era, como disse, na casa. Mas a estrela parou no lugar. Avisados em sonho para não voltar por Herodes, que Herodes queria matar, aí o que acontece? Eles passando por outro caminho, eles já não perguntam mais, certamente o Evangelho não cita isso, mas se a alegria era tão grande, esse desejo de ver, e a alegria tão grande de ter visto, já devem ter voltado alegres, exultantes, para casa, para suas terras, já anunciando que eles viram. Aí já não é apenas uma notícia, será? É onde? Quando? Agora já tem certeza. São outros povos, outras nações que já tomam conhecimento do nascimento de Jesus. Tanto que no Salmo nós cantamos: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os que ouviram na vinda e os que ouviram na volta, todos tomam conhecimento de Jesus. E essa manifestação, esse revelar, esse mostrar Jesus, deve ser assumido por nós, pois devemos mostrar Jesus com o nosso testemunho, com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos, porque não basta só falar, é preciso estar alegres, exultante de alegria. E às vezes, quando a gente vem ao encontro de Jesus, nós voltamos para casa como se estivéssemos voltando de um velório de uma pessoa muito chegada. Voltamos tristes para casa. Por quê? Se nós encontramos Jesus, nos encontramos com Ele, e às vezes até o levamos no nosso coração, pela Eucaristia que nós recebemos, devemos estar exultantes de alegria. E alguém que nos encontra fala: que bom, ele está vindo à igreja, como está alegre, está vindo ao encontro com Jesus, que bom. Ao contrário, quando alguém for fulano, desse jeito, vindo da igreja desse jeito, vindo da missa, do encontro com Jesus desse jeito, não convence não. Eu vou lá para voltar desse jeito? Ao passo, quando nós nos sentimos bem, quando nós nos sentimos felizes, nós contagiamos os outros, talvez até sem perceber, sem conhecer as pessoas e sem que elas nos conheçam, nós mostramos Jesus para os outros. Então, vamos ver aquela ânsia de ver Jesus, precisamos buscá-lo. O adorar a Jesus, quando os magos se prostraram e adoraram Jesus. Oferecer os presentes. Agora que é hora de trocar presente, não é? Não seria no Natal, mas trocar presente com Jesus, porque Ele que nasce, Ele que faz aniversário, fazemos as festas, troca de presente, amigo oculto, e Jesus continua oculto lá no cantinho. Eles ofereceram os presentes, ouro, incenso e mirra. Presentes valiosos, é claro, monetariamente, porque eram homens ricos, mas mais no seu sentido. O ouro, que era propriedade dos reis, oferecer o ouro a Jesus, por ele ser o rei dos judeus, rei de Israel. Não aquele reino material, como o povo depois julga e pelo motivo da sua condenação. O incenso, que era oferecido aos deuses, segundo eles, os deuses, mas só a um Deus, oferecer o incenso
no sentido de oferecer um presente a Deus, que é Jesus. E a mirra, no sentido do sofrimento. Sabiam que Jesus ia passar pela dor, pelo sofrimento, como já tinha sido anunciado pelos profetas, deveriam ir ao martírio. Assim como a ovelha vai ao matadouro, sem reclamar, Jesus passaria por tudo isso até o martírio, até a crucifixão. Então, oferecer hoje não é oferecer esses presentes, mas oferecer o nosso coração. Então, repetindo, a vontade de ver Jesus, o adorar a Jesus, o oferecer presentes, o voltar alegres e anunciar a vinda, a chegada de Jesus. Vamos fazer isso e a gente vai se sentir também tão celebrado, né, como os magos nessa Epifania, quando nós vamos ser lembrados, olha, nós temos outros magos no nosso meio que mostraram Jesus. Assim como João Batista anunciou, então às vezes somos outros João Batista que anunciam, preparam o caminho, que a gente mostre. Claro, João Batista também mostrou, né, sobretudo quando diz, eis o Cordeiro de Deus, mas na manifestação dos magos, vamos nos alegrar. Jesus nasceu e está no meio de nós. Façamos a nossa profissão de fé.